Saudações, pessoal! Cá estamos para agora discutir Wittgenstein. Wittgenstein é o nosso primeiro autor do século XX e, seguindo na proposta da disciplina, o nosso objetivo aqui, é sempre bom lembrar, é discutir epistemologia das ciências sociais. Então, por que nós estamos discutindo até agora filósofos, basicamente? Porque todo debate que origina a própria discussão sobre ciências sociais se dá originalmente na filosofia. E agora, como vimos no nosso decurso até agora, com o René Descartes, o racionalismo, o empirismo de David Hume e John Locke, a proposta kantiana, que de alguma maneira concilia um pouco os dilemas do racionalismo e do empirismo. E, posteriormente, a crítica nietzschiana, já no final do século XIX, mas prenunciando o que seriam as críticas ao otimismo vitoriano em torno da ciência no início do século XX, nós temos aqui já ciências sociais propriamente ditas, durante a discussão que nós vamos observar com Wittgenstein. E o que isso significa? Significa dizer que nós já tínhamos uma sociologia enquanto disciplina, o que foi desenvolvido na última década do século XIX. Nietzsche já não produzia mais, foi a década em que ele já estava muito doente, e a última obra escrita foi em 1889, toda a produção do Durkheim é posterior a isso. Casualmente, como vocês vão ver, o Wittgenstein nasceu em 1889, então é um autor que ainda era criança no finalzinho do 19, e no finalzinho do 19, é importante dizer, né, em Viena, o lugar onde à época se dava uma certa revolução nas humanidades no âmbito da psicologia, da criação da psicanálise pelo Freud, embora o maior impacto tenha sido sentido a partir da publicação da Interpretação do Sonho em 1900. E o Wittgenstein é um autor muito diferente em vários aspectos. Por conta disso, nós vamos nos deter um pouco mais na biografia dele, porque é muito difícil entender a obra desse autor e as contribuições dele sem compreender as particularidades que acompanham a sua vida. Ou seja, para todos os nossos autores até agora, essa parte inicial, que eu discuto um pouco mais a vida e a obra deles com vocês, o importante é nós termos em mente as condições nas quais eles produziam e o que eles estavam discutindo, com quem eles estavam discutindo à sua época. Sendo assim, é muito importante a gente conseguir entender, pessoal, algumas particularidades. Por exemplo, a gente viu no caso do Descartes que ele achou que era importante viajar, conhecer o mundo, e fez um pouco isso durante a juventude, morou em países diferentes, num contexto histórico muito diverso do que nós vamos observar aqui. Já o John Locke escreveu já bastante idoso, já muito passados os 50 anos, ele começa a publicar suas obras, e já tinha muita experiência de vida, sobretudo em articulações políticas, né? Então, ele tem uma experiência muito singular. O David Hume é uma outra perspectiva, que ele não teve uma carreira acadêmica propriamente dita, embora trabalhasse numa universidade e estivesse muito próximo dos círculos acadêmicos, não exerceu cátedra, diferente do caso do Immanuel Kant, que acabou nunca saindo muito próximo de Königsberg e também tinha uma carreira acadêmica, era docente, mas teve que lutar bastante até conseguir alguma estabilidade que lhe permitiu desenvolver suas obras. E também já tinha mais idade quando começou a publicar. O Hume de todos aqui é o mais precoce deles com o Tratado da Natureza Humana. E por fim, o Nietzsche, que publica durante um período relativamente curto e muda muito o estilo de publicação, com aqueles momentos diferentes da
da obra dele, embora com muitas continuidades, e também com um estilo de escrita diverso dos demais até agora. A escrita do Nietzsche era em aforismos. Então, aqui o que nós temos é uma figura ainda mais peculiar, eu diria, do que todos eles, porque é um sujeito em extrema tensão consigo próprio e com a vida e com o tempo no qual ele vive. As fontes que eu usei para construir essa aula aqui para vocês, pessoal, foram os próprios livros, o Tractatus e o Investigações Filosóficas, dessas duas edições aqui. Essa é uma tradução de Dusp, que é bilíngue, a partir do alemão revisado com o prefácio do Russell, e Investigações Filosóficas, que eu até usava a edição da Abril Cultural, mas eu achei essa daqui uma tradução um pouco mais precisa. As traduções da Vozes para filosofia geralmente são boas. Eu usei também como fonte, em termos de comentadores, esse texto do William Child. Vocês vão reconhecer que tanto para o Nietzsche quanto para o Kant eu uso também essa série. Tem probleminha neles que eles são traduzidos direto em inglês e eles não conferem a tradução existente no português das obras. Isso dá alguns probleminhas. Então, pode originar algumas dificuldades por variações em termos da tradução do conceito. Esse daqui traduz direto do inglês. Então, a tradução do inglês, ele usa como base a tradução do alemão para o inglês, e do inglês ele vem para o português. No caso dos outros todos, que eu consultei aqui, o que eu observei é que eles conferiram a edição das traduções já existentes em português para fazer as mesmas opções de escolha quanto à tradução dos conceitos. Esse daqui, Figura do Saber, essa é uma série que é boa e não é cara, vale a pena, eles são bons. Eu até diria, eu gostei mais desse daqui do que da Voz, que é mais caro, da Voz, da Artmed. Ele é mais caro, da Artmed, não sei. Tem algumas coisas melhores nele, mas esse daqui já dá muito para o uso, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais e não gastar muito. E o que eu dei sorte de, há muitos anos atrás, ter comprado no sebo, o dicionário Wittgenstein, que foi feito conferindo com as traduções para o português e que, assim, foi a minha chave para conseguir entender esse autor das primeiras vezes que eu tive contato. Hoje em dia eu mais consulto ele, assim como eu já usei o do John Locke e o do René Descartes, que também saíram pela Voz, pela Azar, aqui nos que foram traduzidos, né? Mas eles já estão esgotados faz bastante tempo, então não recomendo vocês irem atrás. Se acharem barato, vale a pena, mas se não, não vale a pena ir atrás, porque a especulação financeira em torno dos dicionários da Zahar é bastante alta. Então, pessoal, o que eu gostaria de começar mencionando aqui para vocês é um pouco da história desse nosso autor. Essa epígrafe que eu usei aqui são as últimas palavras dele. Depois eu digo em que contexto ele as pronunciou. Diga-lhes que eu tive uma vida maravilhosa. Por que eu comecei com isso e não dizendo cronologia? Bem, primeiro porque o autor considerava que de fato teve uma vida maravilhosa e talvez isso não seja muito evidente para quem acompanhar o histórico que ele teve. Ele nasceu em 1889, em Viena. Ele foi o 8º filho de um magnata do ferro e do aço, que era um dos homens mais ricos do Império Austro-Húngaro à época. A figura paterna do Wittgenstein teve do Ludwig Wittgenstein, né? que todos os irmãos eram Wittgenstein também, teve uma importância bem mais presente do que a figura materna, por uma série de motivos. Eu não precisei aqui, mas esse período de 1889 a 1903, no qual ele teve uma educação em casa, com preceptores, né, com professores particulares, o que já não era muito comum. Já existia ensino formal, oficial, ortodoxo, mas a opção do pai do Wittgenstein era para que seus filhos tivessem instrução em casa. No entanto, isso não deu muito certo, porque eles, por ser uma família muito rica, a casa deles, que era conhecida à época como Palácio Wittgenstein,
era muitíssimo frequentada pelas classes culturais, pela alta intelectualidade, não as socialites, pessoal. Pense assim, não era apenas para sair na coluna social que o pessoal ia. Não, era um centro de produção cultural, tinha uma acústica boa no salão da casa, tinha um salão para isso. Então era realmente uma grande mansão, um palacete, à toa que chamavam de palácio. E a família do Wittgenstein fazia um certo mecenato com a classe artística vienense, que tinha uma produção cultural muito intensa naquele período. E o que aconteceu, isso despertou nos filhos mais velhos irmãos mais velhos do Wittgenstein, o gosto, o interesse pela arte. Um deles fugiu, foi para os Estados Unidos e aparentemente se suicidou. Posteriormente, mais ou menos na mesma época, ali no ano de 1903, um outro desapareceu e foi dado como morto também. Os dois tinham interesse em artes, um música e um outro em teatro, se não me equivoco, artes cênicas. E como eles não tinham o aval do pai, que queria que seguissem a carreira industrial, de negociante, ele acabou pensando que seria melhor mandar os seus dois filhos mais novos, o Ludwig e o Paul, para estudar em escolas mesmo. Por conta disso, o Ludwig Wittgenstein vai, em 1903, para uma escola técnica na Alta Áustria. Alta Áustria é um estado da Áustria. Alta Áustria, Baixa Áustria, são designações de alguns dos estados do país, que não é muito grande. Então, 1906 a 1908, ele estuda engenharia mecânica na Universidade Técnica, em Charlottenburg, Berlim, ou seja, ele já vai para a Alemanha. E, bem, eles falavam basicamente o mesmo idioma, com pequenas alterações, então isso não foi um grande problema. E aqui, pessoal, nós temos um momento em que, após já formado, o Wittgenstein fica trabalhando no que seria uma certa bolsa de estudos para quem já tem formação. Ele se torna aluno pesquisador e ele faz alguns projetos de motor para aviões. A aviação era uma coisa nova naquele período e ele tinha muito interesse em aeronáutica. Ele fez alguns experimentos com pipas meteorológicas e desenvolveu alguns modelos e um motor que inicialmente era para avião, mas acabou sendo usado depois para as primeiras hélices de helicóptero. Não deu muito certo para avião, que era a hélice, né? E acabou fazendo hélice para helicóptero mesmo. Digamos, o modelo arquitetado pelo Wittgenstein serviu para produzir hélices, para alguns dos primeiros helicópteros produzidos nesse período. Mas ele, paralelamente a seus interesses técnicos, começa a pesquisar o que seriam princípios, fundamentos lógicos da matemática. E ele começa lendo as obras do Gottlob Frege e do Edmund Russell. Em 1911, depois de ter tentado escrever um artigo para um amigo do Russell, que não teve resposta, ele, na sua humildade de jovem pensador, ele imaginou ter resolvido o problema com o qual o Frege e o Russell estavam lidando, em termos de fundamentar a matemática logicamente, e escreveu uma carta para um amigo do Russell. Não teve resposta, possivelmente não fosse tão brilhante quanto ele achava a provável resposta dele, então ele resolve visitar o Frege. Ele pede primeiro, se apresenta e vai até Iena. Ele estava em Manchester, né, na Grã-Bretanha, e vai até Iena, na Alemanha, para discutir os fundamentos da matemática. Passa uma tarde discutindo a obra do Frege, e o Frege sugere a ele: olha, você está em Manchester, você está na Inglaterra, eu recomendo que você procure o professor Russell, que à época já era professor em Cambridge, para ver se ele não tem interesse em lhe orientar, ser aluno dele. E o Wittgenstein prontamente vai fazer isso. Como? Ele vai a Cambridge
desembarca e vai direto atrás do Russell. Encontra o Russell. Esse encontro depois foi descrito pelo Russell assim como mais ou menos os seguintes termos. Hoje um jovem alemão desconhecido veio ao meu encontro dizer que quer ser meu aluno. Do nada, o sujeito foi lá, apareceu, sem se apresentar, sem mandar carta. Imagina a formalidade do início do século XX, né? Ainda mais na Inglaterra. Chega o sujeito lá, bate na tua porta e diz: "Oi, eu quero ser teu aluno." E o Russell, muito gentil, como era conhecido por ser, ouviu ele, disse que o jovem se recusava a falar alemão e falava muito pouco de inglês, mas parecia decidido a ser aluno dele e estudar lógica com ele. Ele acabou aceitando e por um tempo, por um semestre, ele seguiu as aulas. O Russell teve uma relação desde o início um pouco conturbada, porque embora muito obstinado, muito dedicado, o Wittgenstein era estranho, para dizer pouco. Não vou entrar em considerações de ordem psicológica aqui, pessoal, mas ele é um sujeito, digamos assim, intenso. Não é à toa a caracterização que é feita dele em fotografias ou em desenhos, onde ele sempre parece estar com um olhar meio fixo, assim, meio obcecado. Ele parecia ter um pouco essa expressão, pelo menos ele era muito descrito assim, não como uma imagem, mas mais como uma tensão que sempre tivesse à beira de aflorar de alguma maneira. E às vezes ele era meio explosivo mesmo, por relatos dos que conviveram. E, bem, o Russell, ele foi aluno do Russell no primeiro semestre, nesse primeiro momento, no primeiro trimestre, né? E ao final, ele ainda estava com dúvidas, ele perguntou para o Russell: "Professor Russell, então o que você acha? Eu tenho algum futuro na filosofia ou é melhor eu voltar para a aeronáutica mesmo?" O Russell, como um bom orientador, disse: "Me escreva, me entregue um texto escrito para eu ver o que você está pensando." E aí o Wittgenstein fez um esboço lá do que ele pensava até o momento, entregou para ele. O Russell ficou muito impressionado. Decidiu que sim, iria supervisionar ele, podia ser aluno dele, uma perspectiva meio de tutela, orientação. E durante os 5 trimestres subsequentes, o Wittgenstein ficou estudando com ele, sob orientação dele. Supervisão, como eles designavam à época. Então, nesse período de 1911 a 1913, o Wittgenstein estuda com o Russell, faz os cursos do Russell, segue escrevendo do modo como eles faziam isso, né? O que seria algo próximo de um mestrado ou coisa parecida, entre um mestrado e um doutorado. Não tinha uma designação tão específica assim. Ele não estava fazendo um curso com disciplinas sequenciais. Mas eles tinham uma relação conturbada, porque o Wittgenstein era teimoso e às vezes encasquetava com uma ideia e ficava até o fim remoendo isso. Ele não desistia dos problemas e não deixava passar. Ficava falando o tempo todo sobre as mesmas coisas. A representação desse jovem Wittgenstein aqui é de uma pessoa muito obcecada por aquilo que estava fazendo. E o que tinha, e ao mesmo tempo ele poderia soar, mais tarde vocês vão ver no texto mesmo, talvez um tanto arrogante, mas ele não era. Aparentemente ele era bastante inseguro. Até por essa pergunta que ele faz logo no início: será que eu tenho algum futuro? Ele não tem tanta certeza de que vai ser genial, brilhante. Diferente de vários outros autores que nós vimos aqui, ele não foi um precoce, extremamente inteligente, nem nada do tipo. Apenas, talvez, em alguns feitos de engenharia, jovem, quando ele fez uma máquina de costura em miniatura na casa, todo mundo ficou muito impressionado, mas não com filosofia. E ele tinha muito interesse por isso. E, dada a diferença até de disposições e personalidade, sempre houve muitas arestas na relação do Russell com Wittgenstein. Embora o Russell visse muito potencial naquele jovem, era muito difícil de lidar com ele. Tanto que no final de 1913,
o Wittgenstein resolve que precisa de tranquilidade, ele vai para a Noruega, constrói uma casa e fica vivendo sozinho, isolado lá. Escrevendo no ano seguinte uma carta rompendo relações com Russell. Mas é um rompendo relações que, embora eles não tenham nunca mais sido muito próximos, depois desse período inicial, também não houve uma ruptura como sugerido por essa carta. Não foi uma coisa como Freud com Jung depois, para dar outro exemplo. Em 1914, o pai dele tinha morrido em 1913 e ele herdou uma fortuna. O sujeito era um dos homens mais ricos do Império Austro-Húngaro. Então, ele e os seus irmãos e irmãs que tinham sobrevivido herdaram uma quantidade muito grande de dinheiro, e o Wittgenstein resolve que vai doar a maior parte disso, mas o que seria na época 100 mil krones, ou 100 mil coroas austríacas, o que, convertendo, fiz uma pesquisa e converti, aproximadamente seria 1.400.000 dólares hoje em dia. E ele doa isso, ele vai atrás de um editor de um jornal vienense muito conhecido por ser muito íntegro, e ele procura ele para distribuir entre os artistas mais promissores que ele conhecesse e que estivesse precisando de dinheiro. E distribui essa grana para o pessoal. Então, considerem o que seria isso, né? Aproximadamente 7 milhões de reais hoje em dia. Os parentes acharam isso absurdo, mas, bem, o dinheiro era dele, ele podia fazer isso. E espouca a Primeira Guerra Mundial em 1914. Se vocês lembram, tem direta relação com o país natal do Wittgenstein, o próprio início da guerra. E ele resolve servir no exército. Ele já tinha sido dispensado do serviço militar por um problema de saúde no ano anterior. Ele sempre foi conhecido por ter uma saúde meio debilitada, embora não se especificasse exatamente no que, só nas biografias mais detalhadas. Nesses livros que eu li aqui não chega a dizer isso, mas desde a juventude, desde a infância, ele era considerado mais novo, mais fraquinho, ficava doente meio fácil, e ele se alista e começa a servir. Primeiro ele serve num navio, depois vem para a terra, fica em diferentes países. Inicialmente, por ser engenheiro, ele acaba trabalhando muito mais em reparos de artilharia, de maquinários, mas fica insistindo que ele quer ir para o front, para a frente de batalha. É enviado para a frente russa, e não sei, lendo dá a impressão, eu não vi relatos mais detalhados de diários ou biografias específicas do Wittgenstein, mas sabe-se lá se por coragem mesmo ou temeridade, um pouco de desejo suicida não exatamente explicitado, ele é condecorado várias vezes por bravura em combate. Ou talvez simplesmente porque ele dissessem para ele fazer coisas meio impossíveis que os outros tinham medo, ele ia lá e fazia. Imagino que fosse algo desse tipo, considerando o temperamento do sujeito. Mas ele manteve o interesse dele por filosofia durante todo esse tempo. Ele não se desligou. Ele leu alguns romances enquanto ainda estava em alto mar, leu um romance russo que ele encontrou numa livraria, num dos momentos que conseguiram aportar. Depois havia momentos, não era sempre que eles estavam em batalha. Então havia momentos de relativa tranquilidade, onde não estava havendo uma disputa específica por um fronte, por uma fronteira, e nesses momentos ele conseguia escrever, e mais do que tudo, escrever. Não fala dele lendo grandes autores. Ele tinha lido mais novo Schopenhauer, leu muito Russell, Frege, quando estava estudando em Cambridge, mas não especifica que ele ficou lendo muito outros autores. Ele ficava pensando e tomando notas mesmo. A maior parte dos escritos dele durante esse período da guerra se perderam. Pouquíssima coisa foi preservada. E num período final da Primeira Guerra, ele redige o que viria a ser o Tractatus Lógico-Filosóficos. No entanto, quando ele já tinha essa redação inicial digitada, em agosto de 1918, ele foi feito prisioneiro. Ele conseguiu, mesmo preso, mandar para o Russell
o texto datilografado da obra, e ele só foi solto em 1919, um ano depois. Quando ele foi solto, ele tinha 3 objetivos principais: livrar-se do que restava da sua fortuna. Ele considerava que aquele dinheiro ia só trazer infelicidade para ele, porque não conhecia pessoas que tinham muito dinheiro e eram felizes. E a experiência que ele teve com as pessoas que ele conheceu na guerra e durante esse ano que ele ficou preso, fizeram ele admirar certas formas de levar a vida mais pacatas, mais honestas, como ele dizia. A outra coisa era publicar o livro, e uma terceira, encontrar um emprego honesto. E uma das coisas nas quais ele se mirou foi a experiência de um professor católico e bem tradicional, que ele conheceu durante o cativeiro e que inspirou ele a seguir a carreira de professor de crianças, professor de instrução primária. E ele consegue cumprir um desses objetivos ainda em 19. Ele dá um jeito de cometer o que os irmãos consideraram suicídio financeiro e doa o resto da fortuna para as irmãs. De 1920 a 1926, ele trabalha como professor em baixas escolas primárias em alguns vilarejos montanheses na Baixa Áustria. Porque em várias escolas primárias ele era meio impaciente com as crianças e mais uma vez ele foi convidado a procurar outro lugar para lecionar. Que ele era rigoroso demais e não tinha lá muita paciência com as crianças que tinham dificuldade em aprender. Pelo menos isso é o que é dito desse período. Assim, não era o mais gentil dos professores. E ainda início do século XX, né, pessoal? Após uma primeira edição, em 22, nesse período, ele conseguiu fazer a publicação do livro. Inicialmente, depois de muitas negativas, ele passou vários anos indo de editor em editor, e pelas características peculiares do Tractatus, ser um livro curto, escrito de um jeito muito diferente, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele acabou tendo muita dificuldade de publicá-lo. Então saiu uma primeira edição em 1921, em alemão, crivada de erros, ainda mais erros num livro sobre filosofia da linguagem que visa a precisão matemática do ponto de vista lógico que o Wittgenstein tem, era uma coisa pavorosa. E por intervenção do Russell, houve uma edição inglesa, que essa se tornou realmente conhecida e teve impacto, com um longo, extremamente explicativo e elogioso prefácio. Sem ele é muito mais difícil entender qual é a proposta do Tractatus. Então, Russell explica algumas coisas que são meio óbvias, que eram necessárias, mas ele quebra um pouco e abre um pouco o texto do Wittgenstein, mesmo sendo um prefácio relativamente curto. Em 1926 a 28, ele projeta e supervisiona a casa da irmã com um amigo arquiteto que ele tinha conhecido no período da guerra. Aí vocês podem se perguntar, mas por que ele foi fazer isso na casa da irmã? Ele já tinha construído uma casa há 14 anos antes, na qual ele morou na Noruega. E ele gostava de trabalhar com as mãos. Seja com jardinagem, seja fazendo obras, seja, enfim, mexendo com máquina. Ele tinha um certo gosto por mecanismos e por construção. Então não é tão absurdo assim. Ele já tinha tentado anteriormente receber, por excepcionalidade, e com a ajuda de um amigo, professor em Cambridge, o Moore, ele ditou parte do que seria um texto que poderia servir para ele alcançar um título de doutor honorário, algo parecido com aquilo que o Nietzsche tinha recebido quando ele se tornou professor. Vocês devem se lembrar que eu mencionei isso na aula anterior. Mas não aceitaram isso, a rigidez de Cambridge não permitiu. Então, só em 1929 ele recebeu o título de doutor pelo Tractatus. Então, a obra não foi escrita com essa finalidade, mas foi reconhecida depois como algo que considerava que ele deveria receber um título de doutor em filosofia. E doutor em filosofia, entenda-se, né? PhD, o Philosophy Doctor, isso que a gente ouve falar do famoso PhD, que é doutor em filosofia, especificamente. E de 1930 a 36, ele foi professor na Faculdade de Filosofia de Cambridge. Em 37, ele vai novamente, passa um ano na Noruega, na casa que ele havia construído,
E em 38, notem o período histórico no qual estamos, pessoal. De 30 a 38, nós temos a ascensão do nazismo na Alemanha, que é ali do lado da Áustria e não muito distante da Grã-Bretanha. Em 38, a Áustria é anexada pela Alemanha nazista e o Wittgenstein pede cidadania britânica, que é concedida a ele no ano subsequente. E ele tinha muita preocupação com a situação dos irmãos dele, porque, embora eles fossem judeus, eles eram judeus convertidos, não exerciam a religião, mas pelo antissemitismo alemão e por terem dinheiro, provavelmente eles seriam alvo de ações nazistas. Em 39, ele é eleito professor de filosofia em Cambridge, permanecendo professor nessa instituição até 47, mas com o advento da Segunda Guerra, ele ficou numa tensão constante e ele queria fazer algo mais diretamente útil. E ele, então, o que faz é trabalhar como porteiro no Guy's Hospital, onde ele recebia uma miséria, recebia muito mal, muito menos do que como professor, mas esse lugar era responsável por atender aos feridos da Segunda Guerra. Ele chegou até a se interessar por alguns casos que estavam sendo estudados à época, o que hoje em dia se chamaria de estresse pós-traumático e que à época se chamava de uma certa perturbação devido a ferimentos, que eram os primeiros relatos do que a gente teria visto como traumas de choque, flashbacks, situações que, especialmente depois da Guerra do Vietnã, ficaram muito conhecidas no contexto ocidental, mas que também na Segunda Guerra Mundial levaram ao desenvolvimento, ainda nesse período do final dos anos 50, na psiquiatria, de uma série de classificações e da necessidade de criação de classificações codificadas de caráter mais geral. Então, o Wittgenstein tinha interesse por psicologia também, sobretudo por ele já ter sido veterano de guerra. Né? E ele trabalha depois de 43 a 44 como técnico numa unidade de pesquisa médica em Newcastle, também um pouco vinculado a isso, médica, mas com interesse em psicologia. Em 46, ele conclui o texto das Indicações Filosóficas, que só vai ser publicado póstumamente em 53. Em 47, ele renuncia ao cargo de professor em Cambridge, porque sim, e passa um tempo vivendo na Irlanda, escrevendo muito, ele escreve bastante nesse período, e foram criados dois cadernos, o caderno azul e o caderno marrom, a partir de notas ditadas por ele nas aulas que ele deu em Cambridge. Então, tem outras obras além dessas duas que eu cito aqui, que a gente vai trabalhar mais diretamente, mas eu centrei a exposição nessas duas. Então, ele, em 49, descobre que tem câncer de próstata. Ele passa um tempo em Oxford, antes em Cambridge, depois em Oxford, acaba morrendo por conta do agravamento dessa condição. Não tinha lá grandes tratamentos para isso no período. E ele mora os 2 últimos meses, em que já é certo assim, que ele vai morrer, e vai ser disso, e ele não admite a ideia de... Ele continua teimoso. Ele não admite a ideia de morrer no hospital. Então, o médico dele permite que ele more na casa dele, até que ele morra. Então, ele passa os 2 últimos meses na casa do médico. Então, é interessante porque ele podia ser meio genioso, meio difícil, mas as pessoas tinham admiração. Ele não parecia ser uma pessoa em si desagradável. Ele tinha vários amigos, tanto que o médico diz para ele: Wittgenstein, os teus amigos estão vindo te ver para se despedir. E ele, pouco antes de perder a consciência, diz essas palavras que são a epígrafe dessa videoobra aqui: diga a eles que eu tive uma vida maravilhosa. E logo depois perde a consciência. Então, para quem tiver mais interesse sobre a vida do Wittgenstein e a relação dele com o Russell, existe uma história em quadrinhos, ou graphic novel, como preferirem chamar, intitulada Logicomics, que é especialmente interessante. E aparecem essas figuras, embora seja centrada mais na vida do próprio Russell, que foi um sujeito extremamente longevo e é aquele que figura nessa ficção. Falando então do Tractatus. Pessoal, o Tractatus é uma obra muito peculiar.
Por quê? Primeira coisa, aqui está o Tractatus. Isso daqui tem esse tamanho, ele tem aqui 240 páginas, porque ele tem. Porque, primeiro, ele é bilíngue, então uma página em alemão, uma página em português. Segundo, porque ele tem uma longa apresentação, que o texto do tradutor tem cerca de 98 páginas, explicando o Tractatus. Tem o prefácio do Russell, e aí lá na 123 é que vai começar o texto propriamente dito, que é curto. E ele é, além de curto, escrito em proposições, numeradas de 1 a 7 com níveis subordinados. E esse daqui, esse exemplo que eu dei é real. Elas vão até 4 casas depois do ponto. 4.1, 2, 4, 1. Sim, é assim mesmo. E tem várias que são desse tipo, com 3 ou 4 números. Tem, tipo, aqui, folheando, eu achei aqui. 5.2341. Bem, como é que ele chega nesses decimais? Olha, ninguém entende muito bem como é que funciona a cabeça do Wittgenstein nesse momento e por que essas gradações, ainda mais com tantas casas. Mas são níveis subordinados. E às vezes eles não são exatamente... a ordem na coisa aparece não é exatamente a ordem mais fácil de compreendê-los. Então, ler o Tractatus não é uma coisa assim, são só 70 páginas, não. É bem demorado e dificilmente se entende grande coisa lendo só ele, mesmo com o texto de introdução, mesmo com o prefácio do Russell, ele não é uma obra fácil, longe disso. É a obra mais curta de filosofia e provavelmente uma das mais difíceis de ler que eu já tive notícia. E na história da filosofia é conhecida também por isso. Ele parte da premissa que compreender funções e resolver problemas da linguagem poderia solucionar os problemas da filosofia. Então, vamos notar aqui. O que houve de grande diferença do Kant para o Wittgenstein? A grande diferença aqui é a chamada virada linguística. O Wittgenstein apresenta claramente que não é possível pensar filosoficamente sem considerar o problema da linguagem. Ele coloca isso como um problema. Então, o que se fazia... Havia algo nesse sentido, mas puxando muito mais para a discussão matemática, para a discussão da matemática com relação à lógica, que o Wittgenstein domina e conhece, mas ele centra na linguagem. E vocês vão já entender o porquê. O prefácio dele nos ajuda a entender um pouco dos propósitos do autor, e eu procurei apresentar aqui o máximo possível as próprias palavras dele para comentar. Então, é um pouco mais cansativo, porque é necessário ler o texto, né, para fazer o comentário, mas isso, embora não substitua a leitura dos textos, visa preparar um pouco vocês para conseguir enfrentar a leitura da própria obra. O prefácio dele começa assim: esse livro talvez seja entendido apenas por quem já tenha alguma vez pensado por si próprio o que nele vem expresso, ou, pelo menos, algo semelhante. Não é, pois, um manual. Teria alcançado seu fim se desse prazer a alguém que o lesse e entendesse. O livro trata dos problemas filosóficos e mostra, creio eu, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica de nossa linguagem. Notem o que ele está dizendo. Os problemas filosóficos decorrem de uma má formulação, mau entendimento da lógica da linguagem. Ou seja, os problemas filosóficos não dizem respeito àquilo que eles visam dizer respeito, mas eles tropeçam na própria língua. Poder-se-ia, talvez, apanhar todo o sentido do livro com essas palavras. O que se pode dizer em geral, pode-se dizer claramente. E sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Isso é muito Wittgenstein. Ou é possível dizer, ou você não tem nada a dizer. E é basicamente assim que ele termina o livro. Nós vamos entender aqui o porquê. O livro pretende, pois, traçar um limite para o pensar, ou melhor, não para o pensar, mas para a expressão dos pensamentos. A fim de traçar um limite para o pensar, deveríamos poder pensar os dois lados desse limite,
Deveríamos, portanto, poder pensar o que não pode ser pensado. Isso não é um jogo de palavras, pessoal. Quando ele diz traçar o limite para o pensar, lembrem-se lá da discussão kantiana. Não é possível a uma mente humana compreender uma mente infinita, porque a nossa é finita. Ou não podemos ter acesso à coisa em si, ao númeno. Essa premissa kantiana, lá no finalzinho do 18, e ainda na sequência das discussões, até mesmo hegelianas depois, vocês identificam aqui que o Wittgenstein quer fazer é, agora, centrando-se na linguagem, discutir o pensamento e seus limites, a partir das formulações possíveis, por meio da linguagem. Ele não está mais falando aqui de sentidos, pessoal, como os empiristas estariam. Muito menos de razão pura, como o Kant estaria, e muito menos da res cogitans, a abstração cartesiana. Ele está falando, ou é linguagem, e todo mundo é capaz de dizer e entender, e saber o que é e o que não é, ou não há o que se dizer. É uma negação da filosofia. O que ele faz é uma anti-filosofia. A maior parte dos problemas filosóficos são problemas dos próprios filósofos. Eles é que inventaram. Isso não diz respeito a nada que exista no mundo. O prefácio prossegue, mas eu acabei ficando por aqui mesmo. A sequência dele, ele agradece às influências do Frege e do Russell, e também diz que não se preocupa muito em dizer sobre as influências de outros autores, e por isso que ele não faz citação a ninguém. Ou seja, ele rompe com a tradição acadêmica, ele não cita outras referências, outros filósofos, ele só agradece a esses, e ele diz, olha, esses pensamentos aqui são os que eu pensei. Então, eu não vou me preocupar em dizer o que isso tem relação com os demais, eu estou preocupado em explicar os meus pensamentos e como eu estou tentando resolver isso aqui. Então, já é uma coisa extremamente particular e peculiar nesse sentido. Ele cita, ao longo do texto, várias ideias que ele parece estar contrapondo a outros autores, mas os textos são muito monossilábicos, como vocês vão ver. Nesse caso, essas são as 7 proposições centrais, as que não têm ponto adicional. Ou seja, a primeira proposição, o mundo é tudo que é o caso. A segunda, o que é o caso, o fato, é a existência de estados de coisas. Terceiro, a figuração lógica dos fatos é o pensamento. Quarta proposição, o pensamento é a proposição com sentido. Quinta, a proposição é função da verdade das proposições elementares. Aqui está o caráter atomista dele. Ele quer chegar às proposições mais elementares, porque ele está interessado nessa identificação. É verdadeiro ou falso? A proposição elementar é uma função de verdade de si mesma. Como lógico, ele tem que dizer isso, que poderia ser óbvio. A forma geral de uma função de verdade é essa daí. Nós não vamos discutir isso especificamente, por isso eu não vou entrar nos pormenores. Precisaria de no mínimo uma meia hora para isso. É interessante, depois na aula a gente pode desmontar essa caixa preta aqui, mas não é nosso objetivo nesse momento. Esta é a forma geral da proposição. E 7, acerca daquilo que não se pode falar, deve-se calar. Aquilo que ele já mencionava no prefácio. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Notem, cada uma dessas proposições são subdivididas em dezenas. E todas elas parecem ser, e ele posteriormente admite um pouco isso, cada uma delas poderia ser o subtítulo de um capítulo. Só que não tem a discussão do capítulo. Parece muita coisa acontecer entre uma e outra. Aqui nem se fala, mas no próprio texto, às vezes tem a 1.2 a 1.3, e tem alguma coisa que aconteceu entre uma e outra. Então, esse estilo de pensamento dele, minimalista, é muito difícil de acompanhar e se compreender. Até porque ele está dialogando com muitos outros pensadores que não estão explicitados ali. Então, não é de se assombrar com a dificuldade da publicação da obra inicial dele. Não é uma obra
que se entenda facilmente. Tentando explicar um pouco para vocês aqui as duas principais teorias implicadas pelo Tractatus. Primeiro, a teoria da representação pictórica, ou figuração. Vocês têm alguma variação nas traduções aqui, como eu tinha mencionado. Esse da Archimedes fala de outro jeito, mas a tradução que nós temos da EDUSP e esse dicionário da Zahar usam a ideia de figuração, o conceito claramente. Em outras traduções também não aparece exatamente com esses termos aqui. Então, reordenando, a gente pode pensar isso da seguinte maneira. Reordenando as proposições que discutem esse tópico. Primeiro, a figuração é um modelo da realidade. Do que ele está falando antes disso? Isso que eu coloquei aqui embaixo, a inspiração dele para essa teoria foram os modelos tridimensionais para acidentes de trânsito usados em tribunais. Ou seja, você vai lá e coloca, seja num modelo bidimensional, mas sobretudo nesses dioramas tridimensionais, e perceba, a gente está falando de acidente de trânsito no início do século XX. Há quem vai dizer, mas nem tinha trânsito. Não, não só tinha, como não tinham leis. Então, praticamente eram poucos os automóveis e geralmente sem grandes preocupações com segurança. Não tinha airbag, né, pessoal? Batia, morria quem estava dirigindo e nem se fala em quem estava na frente. Porque não tinha grandes preocupações. Eram umas caixotes de metal com rodas. E que pareciam muito rodas de carruagem na época. Então a gente está pensando nos anos 10. E na década de 10 do século 20. E aqui, o que ele apresenta é que esses modelos visavam reproduzir a realidade de um modo verdadeiro, ou seja, não é apenas um modelo que eu imaginei, não, ele visa ser uma reprodução da realidade em termos de verdade. Essa matriz verdadeiro e falso é central para esse Wittgenstein do Tratatus. Então, por isso, a figuração é um modelo da realidade. Não é um modelo para a realidade seguida, não, é um modelo que procura representar a realidade através de imagens, através de figuras. Aos objetos correspondem, na figuração, os elementos da figuração. Notem, aos objetos do mundo, correspondem na figuração os elementos da figuração. A pessoa caída no chão, atropelada, corresponde ao bonequinho deitado. Os elementos da figuração substituem nela os objetos. Ele está repetindo. Não é exatamente repetindo, é lógica, pessoal. Então, às vezes é redundante para não deixar dúvida e não está dizendo exatamente a mesma coisa, não. A figuração consiste em estarem seus elementos um para os outros de uma determinada maneira. Por isso que ele está dizendo, não é uma representação ficcional, é uma figuração. Esta figuração consiste em apresentar esses elementos e a relação que eles têm de uma maneira determinada. Por que uma maneira determinada? Porque não é de qualquer maneira, é de uma maneira, aquela que correspondia à verdade daquela cena, daquela situação. Por isso, a figuração é um fato. O que quer dizer? Ela descreve relações não necessárias entre elementos. Lembram lá dos juízos de fato? E da toda aquela discussão que a gente tem desde o David Hume, aquilo que nos permite compreender a realidade e depois na reconcepção kantiana ampliar nosso conhecimento, os juízos de ampliação, os juízos sintéticos. É disso que nós estamos falando quando falamos a figuração é um fato. Mas nesse caso, ele apresenta o componente da representação, como imagem, como figuração. Há uma outra coisa aqui. Aquilo que substitui os elementos na realidade. Que os elementos da figuração estejam uns para os outros de uma determinada maneira, representa que as coisas estão umas para as outras. Ele está retomando o 2.14, dizendo aqui que os elementos da figuração estão daquele modo porque, na realidade, as coisas estavam daquele modo.
Essa vinculação dos elementos da figuração chama-se sua estrutura. A possibilidade desta, sua forma de afiguração. O que ele quer dizer com isso? Não há a possibilidade de você figurar ou afigurar algo impossível. A possibilidade diz respeito. Não é possível representar ali uma situação que não pudesse acontecer na realidade. Os elementos são tridimensionais, a realidade é tridimensional, ou num plano bidimensional, reproduzindo num desenho as dimensões em proporção, em perspectiva, mas não é possível apresentar algo que não é possível na realidade. Por isso ele usa esse modelo de figuração e essa forma, a afiguração, a estrutura da figuração. O que isso quer dizer? Não é possível você representar ou figurar algo que não pudesse acontecer na realidade. Se você estiver fazendo isso, bem, não está mais fazendo figuração. Não é mais um modelo da realidade. Aí é ficção, é arte, qualquer outra coisa. Mas se você for lá e colocar, bem, mas então a pessoa foi atropelada porque o motorista viu um unicórnio, e daí está um unicórnio. Não, não tem unicórnio. Então isso não é figuração. Tratados lógico-filosóficos, a representação proposicional. Como que ele chega na linguagem? Ele parte desse modelo da teoria da representação pictórica e faz uma homologia, ou seja, ele torna análoga a essa representação pictórica a representação proposicional. Qual é a diferença? Ela é verbal. Ela não é mais uma imagem. Por isso que ele diz: a proposição é uma figuração da realidade. Notem a homologia. A figuração é um modelo da realidade. A proposição é uma figuração da realidade. Se a figuração é um modelo da realidade, a proposição é um modelo da realidade baseado na figuração. Essa é a homologia. Por isso que ele precisa da teoria pictórica. A proposição é um modelo da realidade tal como pensamos que seja. E aqui pensar não é um verbo que ele empregue de modo vão. Todos os termos aqui são meticulosamente pensados. Eles têm um sentido. E por isso que ele escreve tão pouco. Por isso que ele é tão sintético. Porque ele está querendo produzir uma linguagem ou escrever de um modo lógico. Então, por isso, o mínimo necessário para expressar aquilo que ele quer objetivamente expressar. Por isso ele diz: a proposição modelo da realidade tal como pensamos que seja esta realidade. E aí ele prossegue. Aqui a ordem não é direta. Por quê? Porque para chegar naquele 401, os outros eram necessários. E por isso que eles aparecem aqui. O nome substitui na proposição o objeto. Aqui vocês veem. Lembram daquele modelo? Palavras e coisas, nominalismo. Pois então, nome como designação do objeto. Na proposição, nome substitui objeto. Novamente, representação, substituição de um elemento por outro. Essa é a virada linguística iniciada pelo Wittgenstein. Colocar isso nas proposições e pensar isso logicamente. Logicamente quer dizer quais são as relações necessárias, as relações acidentais, como estabelecer relações de causalidade e como aquelas... por isso aquela fórmula tão esotérica como aparece ali. O Russell explica ela no prefácio ao Tratados. O sinal proposicional consiste em seus elementos, as palavras. Nele estão uns para os outros de uma determinada maneira. Vamos voltar. O sinal proposicional consiste em que seus elementos, as palavras, nele estão uns para os outros de uma determinada maneira, da mesma forma que ele apresentou aqui. Os elementos da figuração para os outros de uma determinada maneira. Nesse caso, é o sinal proposicional. Os elementos desse sinal proposicional, e aqui sinal é algo muito próximo de signo, simbolização. A proposição tomada enquanto um signo, uma significação, consiste que os elementos delas, palavras, estão relacionados de uma determinada forma.
o sinal proposicional é um fato. Por que é um fato? Porque ele está representando a realidade. A configuração dos sinais simples no sinal proposicional corresponde à configuração dos objetos na situação, a situação real. Ou seja, o modo como dispomos as palavras, os termos que usamos para relacionar as palavras, visando enunciar proposições verdadeiras, e sempre isso está em questão para o Wittgenstein. Afinal, essa proposição é verdadeira ou não é verdadeira? Ou quais são as condições da enunciação de uma proposição verdadeira? Um dos exemplos preferidos dele é o uso da cor. A cor pode estar em superfície, mas a cor não está necessariamente em aquilo que não é um objeto. Então, não se pode falar em sonhos ou ideias verdes. Não faz sentido, porque sonhos e ideias não têm materialidade, então não são verdes. Mas objetos não precisam ter materialidade, necessariamente. São nomes, são designações de objetos, e notem, ele não fala mais em coisa do mundo, e ele saiu da discussão entre númeno e fenômeno, indo para a linguagem. Ele não enfrenta mais esse debate kantiano, o debate da fenomenologia. Então, pessoal, o Bertrand Russell aqui não confundir Bertrand Russell com Edmund Husserl. São autores diferentes, um é fenomenólogo, a gente não está discutindo ele, já o Russell é um autor, o lógico, que foi o orientador do Wittgenstein. E nesse caso aqui, notem o porquê que ele está dizendo os limites do pensamento. De que modo é possível enunciar proposições não apenas não contraditórias, mas ele vai um pouco além disso. O que é possível pensar está limitado pela nossa linguagem. Nós não conseguimos pensar fora da nossa linguagem. E a nossa linguagem representa um obstáculo para compreendermos a própria verdade. É isso que ele está nos dizendo. E por isso ele nos diz, representar na linguagem algo que contradiga leis lógicas, é tão pouco possível quanto representar na geometria, por meio de suas coordenadas, uma figura que contradiga as leis do espaço, ou dar as coordenadas de um ponto que não exista. Lembrem-se daquele exemplo do triângulo circular, ou do quadrilátero triangular. Não é possível. Ou, como é possível uma figura geométrica que não tenha dentro ou fora? Podemos voltar a isso depois, mas até esse momento aqui não é possível pensar isso. Porque não é possível pensar o que não é possível existir. A relação aqui do pensamento tem um fundamento ontológico, por isso que ele começa com o mundo. Ou seja, a natureza das coisas que existem condicionam o que nós podemos pensar sobre elas. E a linguagem que usamos para expressar, o sentido dessa linguagem, como que as palavras, isso que eu estou dizendo aqui para vocês agora, adquire sentido para nós. O que ele quer dizer, o que ele quer, na sua perspectiva atomista, ir até os elementos constitutivos mínimos para entender os elementos mínimos das proposições, isso que ele chama de, voltando aqui, proposições, o pensamento é a proposição com sentido. Então, a proposição sem sentido não é pensável, por isso não é pensamento. E por isso, a proposição é a função de verdade das proposições elementares. É função de verdade por quê? Porque se não for função de verdade, se não puder ser verdadeira ou falsa, uma proposição, ela não tem sentido. Aqui ele está equiparando a linguagem a um raciocínio lógico com fundo matemático. E no limite, pessoal, o que isso representa? Chegaremos nisso agora. Ao fim, o Wittgenstein termina a obra dele dizendo nada menos do que isso, que eu li antes ali para vocês, mas eu vou pegar no próprio texto. Ele termina os últimos parágrafos falando da dimensão do místico, do inefável, do incompreensível.
Então, pessoal, o que seria o inefável? Especificamente, vamos então só entender como ele conclui essa discussão. O Wittgenstein termina na última página falando sobre o místico, que ele nos diz no 6.522. Há por certo inefável, isso se mostra, é o místico. E aí ele prossegue. O método correto da filosofia seria propriamente este: nada dizer, senão o que se pode dizer. Portanto, proposições da ciência natural, ou seja, algo que nada tem a ver com filosofia, e então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais de suas proposições. Este método seria, para ele, insatisfatório. Não teria a sensação que lhe estivéssemos ensinando filosofia, mas esse seria o único rigorosamente correto. O que ele está dizendo aqui? A filosofia não usa proposições. No limite, ele está sugerindo que filosofia metafísica é algo impossível, porque não diz respeito a algo que pode ser verdadeiro ou falso, ou apresentado numa linguagem proposicional. Não porque não pode ser verdadeiro e falso, porque nós não podemos pensar que é verdadeiro ou falso, mas nós não podemos ter nenhum elemento que nos permita reconhecer se é verdadeiro ou falso. São pensamentos dialogando com pensamentos. É algo bastante complicado de compreender, mas a sugestão aqui é: esse Wittgenstein sugere uma cisão entre aquilo que faz a ciência e aquilo que faz os filósofos. Os filósofos ajudam a elucidar os problemas compreendendo a sua linguagem, se fizerem isso corretamente. Corretamente, isto é, como ele propõe. Se não fizerem isso, eles não têm nada a ver com o que os cientistas fazem. Isso é o que ele diz aqui, nesse contexto. Minhas proposições elucidam desta maneira. Quem me entende acaba por reconhecê-las como contrassensos, após ter escalado através delas e por elas para além delas. Deve, por assim dizer, jogar fora a escada até após ter subido por ela. Deve sobrepujar essas proposições e então verá o mundo corretamente. E aí ele conclui: sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. E ele termina assim. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer com isso que a obra toda está fadada ao fracasso. Tratados. Por quê? Porque seria necessário conseguir dizer o que ele disse sem usar a linguagem. Uma linguagem lógica, uma linguagem precisa, uma linguagem não verbal. E ele origina todo um movimento que alguns chamam de verificacionismo, em certo momento, que teria por objetivo último compreender que só é possível fazer ciência e filosofia com aquilo que seja verificável. Então, ou seja, que você pode afirmar que é verdadeiro, ou de que você pode atestar a veridicidade, ou no mínimo verossimilhança, mas aqui é veridicidade, é verídico, é verdadeiro. Então, o que ele sugere aqui de jogar fora a escada é jogar fora o próprio Tractatus. Ou seja, ir a um outro nível, desenvolver uma linguagem que seja radicalmente objetiva. E várias pessoas, vários lógicos, levaram isso muito a sério nesse momento. Houve uma série de proposições da criação de uma linguagem estritamente matemática e que representasse de modo absolutamente proposicional o mundo. E para isso é necessário você não ter ambiguidade das línguas, não ter ambiguidade dos termos, e ir reduzindo a ambiguidade ao mínimo para chegar a nomes, a designações inequívocas. Estão notando aonde que chega esse raciocínio? A ideia é: nós nunca vamos chegar ao númeno, mas nós podemos chegar aos nomes. E a esses nomes constituindo proposições com disposições absolutamente explícitas e ostensivas, né, explícitas, e, além disso, não subjetivas. Não haver interpretação aqui. É uma tentativa de transformar a linguagem em algo estritamente nomotético. Você pode identificar as regularidades
traduzir as proposições nessa outra linguagem, mas isso é um projeto futuro. Por isso é necessário jogar fora a escada. Para conseguir fazer todas essas proposições, ele tem que usar linguagem ordinária, ou seja, alemão ou inglês. E por isso que o texto é bilíngue. Não é casual o fato de ser bilíngue o texto, porque ele procura ser absolutamente preciso e as próprias versões da obra traduzem isso. E as preocupações que já existem com traduções de texto, nesse caso, beiram as raias do obsessivo. E o que acontece nesse ínterim? Várias coisas acontecem nesses mais de 20 anos que separam uma obra da outra. Sobretudo, 3 posições são adotadas pelo Wittgenstein nas investigações filosóficas, gradualmente desenvolvidas nas obras e durante as aulas que ele dá nesse período. Bem, nesse período não, até 45, né, pessoal? 53 é quando foi publicada a obra, mas ele já estava morto. As 3 proposições adotadas pelo Wittgenstein em investigações filosóficas e ao longo dos períodos são: primeiro, ele repudia o projeto anterior. Aqui ele rompe totalmente com o projeto anterior. Ele revisa algumas coisas, é verdade, mas ele abre mão das teses principais. Bem como com a ideia de que a filosofia tem em vista atingir clareza ao ganhar uma representação inspecionável no uso de palavras. Ou seja, essa ideia de uma terapêutica da linguagem, de entender o que os termos na verdade querem dizer, de evitar ambiguidades, isso tudo, pessoal, ele abre mão. Por isso ele repudia o projeto anterior. O projeto anterior seria fazer da filosofia isso que nos permite falar aquilo que queremos dizer. Não ter essa distinção entre o querer dizer e o vou dizer. Objetivar completamente a linguagem, criando uma nova linguagem, uma outra linguagem. Ele abre mão disso. Então essa ideia de representação inspecionável, que ele faz inicialmente através da teoria da representação pictórica e das representações proposicionais, ele abre mão. Segunda coisa, ele rejeita o referencialismo do Tractatus, segundo o qual o significado deveria ser explicitado e explicado em termos da referência de palavras e da verdade ou falsidade de proposições. E aqui a referência de palavras: coisa, nome. Terceiro, a transição da doutrina do Tractatus de que entender uma proposição envolve conhecer o que é o caso, se ela é verdadeira, para a ideia de que entender uma proposição envolve conhecer seu uso, ou seja, as regras mediante as quais ela é dotada de sentido. A principal diferença entre o Tractatus e as investigações filosóficas, e é aqui que nós temos nosso maior interesse, especialmente pelo impacto brutal que isso teve nas ciências sociais, no pensamento do Lévi-Strauss e em todos os pensadores contemporâneos, Anthony Giddens, Bourdieu, todos têm influência do Wittgenstein. Essa obra dos anos 50 foi muito importante. E aqui é que vocês têm a virada linguística propriamente dita. Até porque o Wittgenstein, de 2 formas muito diferentes, influencia a filosofia e as ciências humanas. Primeiro, com essa proposta absolutamente referencialista e que está muito próxima de concepções neopositivistas. A própria noção de neopositivismo está diretamente associada a essa pretensão. Por outro lado, essa noção do uso, ou seja, não é entender que a proposição, se ela é verdadeira ou falsa, se ela é uma proposição possível, mas é entender justamente a polissemia das palavras, os seus diferentes usos e as diferentes regras mediante as quais se atribui sentido a expressões, às palavras, e, digamos, ele amplia o modelo. Aquilo que ele viu no Tractatus não é que estivesse errado, era limitado, não dizia respeito a todas as possibilidades da linguagem humana. E é isso o que a gente vai observar agora nas investigações filosóficas, com alguns trechos selecionados aqui. Vamos então às investigações. Já no início, pessoal, esse é a primeira diferença bem clara que vocês notam é ele primeiro simplifica a classificação, né? Elas são numeradas também, mas basicamente são longos aforismos numerados, alguns mais curtos, outros mais longos.
Aqui eu vou ler alguns deles e comentar com vocês para conseguir entender os principais pontos dessa modificação na teoria dele. Pensando, né, aqui primeiro, se antes ele procurava, o problema dele é o mesmo. Afinal, como é possível a linguagem ter sentido? E qual a relação da filosofia com a linguagem? Porque a própria estrutura do pensamento é dada pela linguagem. Não é possível pensar sem linguagem. E verbal, sobretudo. Ele volta-se aqui, então, para o Santo Agostinho, nas Confissões, e, segundo Santo Agostinho, nas palavras do Agostinho, quando os adultos nomeavam um objeto qualquer, voltando-se para ele, eu o percebia e o compreendia, e compreendia que o objeto era designado pelos sons que proferiam, uma vez que queriam chamar a atenção para ele. Deduzia isso, porém, de seus gestos, linguagem natural de todos os povos. Linguagem que, através da mímica e dos movimentos dos olhos, dos movimentos dos membros e do som da voz, anuncia os sentimentos da alma, quando esta anseia por alguma coisa, ou segura, ou repele, ou foge. Assim, pouco a pouco, eu aprendia a compreender o que designavam as palavras que eu sempre de novo ouvia proferir nos seus devidos lugares em diferentes sentenças. Por meio dela, eu expressava os meus desejos assim que minha boca se habituara a esses signos. Nas palavras aqui do Wittgenstein, comentando Agostinho. Nessas palavras, temos, ao que parece, uma determinada imagem da essência da linguagem humana, a saber, as palavras da linguagem denominam objetos. As sentenças são os liames de tais denominações. Nesta imagem da linguagem, encontramos as raízes da ideia. Toda palavra tem um significado. Esse significado é atribuído à palavra. Ele é o objeto que a palavra designa. O significado é o objeto que a palavra designa. Notem como isso é parecido com Tractatus, pessoal. E não é casual, ele está começando as investigações filosóficas com isso. Santo Agostinho não fala de uma diferença de espécies de palavras. Quem descreve o aprendizado da linguagem dessa forma pensa, acredito eu, primeiramente substantivos como mesa, cadeira, pão e em nomes de pessoas. Somente em segundo plano, em nomes de certas atividades e qualidades e nas restantes espécies de palavras como algo que se irá encontrar. Pense agora no seguinte emprego da linguagem. Eu envio alguém às compras, dou-lhe uma folha de papel, onde se encontram os signos. 5 maçãs vermelhas. Ele leva o papel ao comerciante. Esse abre a gaveta sobre a qual está o signo maçã. Procura a palavra vermelho, numa tabela, e encontra de frente a ela uma amostra de cores. Ele diz a sequência dos numerais, suponho que saiba de cor, até a palavra 5. E a cada número tira da gaveta uma maçã que tem a cor da amostra. Da mesma forma operamos com as palavras. Como ele sabe onde e como deve procurar a palavra vermelho e o que tem que fazer com a palavra 5, ora, suponho que ele haja conforme descrevi. As explicações encontram um fim em algum lugar. Qual o significado da palavra 5? Aqui não se falou nisso, mas somente de como a palavra 5 é usada. Notem o jeito como ele explica. A linguagem descrita nessa passagem curta do Santo Agostinho é referencialista e nominalista. Ele diz, sim, a linguagem pode ser pensada como ele sugere. Para esses casos, para nomes, definindo que o sentido das palavras reporta-se a objetos do mundo, palavras e coisas. As palavras reportam-se às coisas. E afinal, pessoal, qual é a grande limitação apresentada aqui por essa primeira passagem do Agostinho? Ele não consegue lidar com a complexidade da linguagem. Ele resume a linguagem apenas ao que a sua teoria nominalista e referencialista dá conta, que é essa designação como se o mundo fosse simples a ponto de podermos reduzi-lo a objetos nomeáveis, e essas fossem as coisas no mundo. O que o Wittgenstein aponta é,
há outras formas de usar a linguagem e a questão do uso já aparece aqui. E o uso tem a ver com aquilo que vai ser a base de toda a discussão nas investigações filosóficas, que ele já vinha discutindo na última década, que são os usos da linguagem. A linguagem não é algo que nós possamos reduzir a outras fórmulas ou a uma forma lógica perfeita, como ele queria no Tractatus. Ela tem regras próprias. E compreendermos as regras da linguagem significa compreendermos a própria ordenação do nosso pensamento. Por isso que ele diz isso aqui. Poderíamos dizer que Santo Agostinho descreve um sistema de comunicação, só que nem tudo o que chamamos de linguagem é esse sistema. E isso precisa ser dito em certos casos onde se levanta a questão. Essa exposição é útil ou inútil? A resposta é útil, mas somente para esse domínio estritamente circunscrito, não para a totalidade que você pretendia expor. Novamente, pessoal, lembra lá do problema da indução, o Humeano? Não serve para todas as formas possíveis da linguagem, ou do próprio pensamento. É como se alguém explicasse: jogar consiste em movimentar coisas sobre uma superfície de acordo com certas regras. E nós lhe respondêssemos: você parece estar pensando nos jogos de tabuleiro, mas os jogos não são todos como esses. Você pode retificar sua explicação ou limitá-la expressamente a esses jogos. Então, o problema aqui não é dizer se é certo ou errado uma teoria como um todo, mas pensar aqui ela se aplica. E há uma ampliação da forma como compreende linguagem por parte do próprio Wittgenstein. Mais adiante, ainda sempre nas investigações filosóficas, pessoal. E aqui há alguns pontos específicos onde ele menciona, entre parênteses 2, 8, ele refere os aforismos anteriores dessa maneira. E esse aforismo 2 e 8 são dois nos quais ele dá exemplos dessa linguagem do Agostinho, que é apontar objetos e dar ordens. E com um exemplo hipotético que ele retoma e que em vários momentos ele dirá: sim, isso é uma das formas de dar a linguagem, mas isso não é ela toda. Não se deixe incomodar com o fato de que as linguagens 2 e 8 consistirem apenas de ordens. Se você quer dizer que por isso elas não são completas, pergunte-se se nossa linguagem é completa. Se o era antes de lhe ter sido incorporado o simbolismo químico e a notação infinitesimal, pois estes são, por assim dizer, subúrbios da nossa linguagem. E com quantas casas ou ruas começa uma cidade a ser cidade? Podemos ver nossa linguagem como uma velha cidade, uma rede de ruelas e praças, casas velhas e novas, e casas com remendos de épocas diferentes, e isso tudo circundado por uma grande quantidade de novos bairros, com ruas retas e regulares e com casas uniformes. Eu separei esse aforismo 18, pessoal, porque essa metáfora das cidades já tinha sido usada por outro vienense eminente, à época já falecido, o Sigmund Freud, para explicar o inconsciente no Mal-Estar na Cultura, falando dessa história natural do próprio inconsciente humano singular para cada pessoa. Nesse caso, o Wittgenstein está ampliando esse modelo, pensando que não se trata de dizer apenas que as teorias são limitadas, mas alguns tipos de linguagem são comunidades linguísticas próprias, ou circunscritas a uma certa lógica de comunicação. O código Morse diz respeito a uma dessas linguagens. Aquilo que ele expressa aqui como simbolismo químico, mas a gente poderia pensar em notação de partituras musicais, como eu já mencionei em outro momento. Antes de nós termos partituras, nós já tínhamos música, mas nós não poderíamos transformar essa música em algo que fosse lido por outro músico e executado de modo similar ou análogo. Então, o que o Wittgenstein está sugerindo aqui, ele é muito mais flexível aqui, pessoal. Isso é muito interessante de observar. O modo como ele se expressa é diferente, o modo como ele pensa é diferente e é muito mais complexo e muito mais interessante para nós, ciências sociais. Isso parece muito mais com aquilo que a gente encontra nas nossas pesquisas. E ele chama a um certo exercício indutivo. Quais são as regras dessa linguagem que você quer compreender?
O que está acontecendo lá? Isso que você está chamando de jogo? Como assim jogo? Jogo em que sentido? Qual é a definição de jogo que você está usando aqui? E quais são as regras desse jogo? Não é reduzindo o jogo a atos que você entende as regras do jogo. E aqui começa esse conceito que é talvez o mais importante de hoje para nós, que é o conceito de jogos de linguagem. Porque ele usa a metáfora do jogo para pensar em conjuntos de regras aplicados a certa realidade. Aqui nesse 23, ele nos explica, talvez de modo mais elucidativo, e esse aforismozinho já iniciou toda uma revolução na filosofia da linguagem por si só. Em boa parte ele origina aquilo que nós conhecemos como filosofia da linguagem moderna. Estou pensando nas obras do Austin e do Searle, que nós vamos voltar a mencionar posteriormente ao discutirmos Foucault. Mas quantas espécies de frases existem? Porventura, asserção, pergunta e ordem? Há inúmeras de tais espécies. Inúmeras espécies diferentes de emprego do que denominamos signos, palavras, frases. E essa variedade não é algo fixo, dado de uma vez por todas. Isso é importante, vamos parar aqui um momento. Essas espécies de palavras, essa variedade não é algo fixo dado de uma vez por todas. Aqui ele faz uma autocrítica. Ele queria uma linguagem que fosse uniforme, invariável, a ser criada após o Tractatus. O que ele está dizendo é, nenhuma linguagem é fixa. As linguagens têm modificações, sofrem modificações a partir do seu uso. Se inventa novos usos, se muda as regras do modo como a linguagem opera. Mas, podemos dizer, novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem surgem. Outros envelhecem e são esquecidos. As mutações da matemática nos podem dar uma imagem aproximativa disso. A expressão jogo de linguagem deve salientar aqui que falar uma língua é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Tenha presente a variedade de jogos de linguagem nos seguintes exemplos e em outros. E aqui ele exemplifica. Ordenar e agir segundo ordens. Descrever um objeto pela aparência ou pelas medidas. Produzir um objeto de acordo com uma descrição, um desenho. Relatar um acontecimento. Fazer suposições sobre o acontecimento. Levantar uma hipótese e examiná-la. Apresentar os resultados do experimento por meio de tabelas e diagramas. Inventar uma história e ler. Representar teatro. Cantar cantiga de roda. Adivinhar enigmas. Fazer uma anedota. Contar anedota. Resolver uma tarefa de cálculo aplicado. Traduzir de uma língua para outra, pedir, agradecer, praguejar, cumprimentar, rezar. Isso são apenas alguns exemplos do que ele chama jogos de linguagem. Há uma forma de fazer isso. Existe um jeito de contar piada. Se você não souber operar adequadamente com essas regras, ela é sem graça. Não pelo seu conteúdo, mas pelo modo como é contado. E por vezes vocês devem lembrar de exemplos de alguém que conta muito bem piada, mesmo que a piada não seja engraçada, você ri da pessoa. Por exemplo, assim como todos os demais elementos aqui. E alguns dos jogos de linguagem sugeridos, e aqui a discussão epistemológica interessante, são científicos. Ele pensa aqui a própria atividade da ciência como um jogo de linguagem com regras próprias. Nós voltaremos a isso após ao discutirmos Thomas Kuhn. É interessante comparar a variedade de instrumentos da linguagem e seus modos de aplicação, a variedade das espécies de palavras e de frases, com que os lógicos disseram sobre a estrutura da linguagem, inclusive o autor do Tractatus Lógico-Filosóficos. Então, ele coloca-se no próprio modelo. Isso é algo que o Bertrand Russell também faz, no exemplo dele da teoria dos conjuntos. No aforismo 43, para uma grande classe de casos mesmo, que não para todos, de utilização da palavra significado, pode-se explicar essa palavra do seguinte modo. O significado de uma palavra é seu uso na linguagem. Isso é talvez o mais importante da obra. Ah, mas qual é o sentido dessa palavra? Leia e entenda no contexto. Ouça e escute. Veja como aquela pessoa está falando. O tom dela é irônico? O tom dela é sério? É um tom sério para produzir um efeito cômico?
E o significado de um nome se explica muitas vezes ao se apontar para o seu portador. São duas formas muito diferentes de usar a linguagem e de usar esse termo significado. Não é uma formulação que simplesmente por convenção cola-se em um objeto, em uma pessoa, em um animal. Não é o nome que cola no objeto do mundo. O uso da linguagem é muito mais complexo, os usos possíveis, né? E daí vem, entre outras coisas, a própria possibilidade da polissemia. Então, seguindo aqui, pensemos que em que casos dizemos que um jogo é jogado de acordo com uma regra determinada? A regra pode ser um recurso de instrução no jogo. Ela é transmitida ao aprendiz e sua aplicação é treinada. Ou é um instrumento do próprio jogo. Ou uma regra não encontra uma aplicação nem na instrução, nem no jogo. Nem está assentada num catálogo de regras, ou manual. Aprende-se o jogo assistindo os outros jogarem. Mas dizemos que é jogado de acordo com tais regras, porque um observador pode ler essas regras a partir da prática do jogo. É como uma lei natural, em cuja regência as jogadas se desenrolam. Mas como é que o observador distingue, nesse caso, um erro dos outros jogadores de uma jogada correta? Para isso, há sinais característicos do comportamento do jogador. Pense no comportamento característico daquele que corrige um lapso linguístico, lapsus linguae. Lapso linguístico, também não casualmente, é um exemplo corriqueiro do Freud em A Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é uma das obras mais conhecidas desse psicanalista, além do Interpretação do Sonho. Então, a ideia do lapso linguístico é você fala um nome no lugar de outro, ou esquece uma palavra que ele iria dizer, ou simplesmente substitui palavras ou fala algo sem a intenção de dizer. Seria possível reconhecer que alguém faça isso, mesmo que não entendamos a sua língua. O que ele está sugerindo é que você consegue notar um lapso linguístico ou notar um equívoco de uma pessoa, mesmo que você não saiba o que ela está dizendo ou o sentido, pelas expressões, pelas ações dessa pessoa. E para além disso, tudo que ele menciona aqui, pessoal, sobre os jogos, ele está dizendo assim, não há uma maneira de jogar ou de ensinar a jogar. As pessoas aprendem ou jogando, ou vendo outros jogarem, ou lendo o manual, o que obviamente diz respeito aos tipos de jogos nos quais ele estava pensando. E aqui é importante, por que ele usa esse exemplo do jogo? Não é casual que já tinha sido publicado à época o Homo Ludens, do Johann Huizinga, também um autor de língua alemã. E há uma vasta tradição de jogos familiares e de tabuleiro na Alemanha, sobre a qual a gente não vai entrar aqui em pormenores. Mas é importante aqui para nós distinguir que ele está pensando em um contexto mais amplo. Ele está pensando a partir dessas regras dos jogos, pensando em um tipo de prática social circunscrita. Aquilo que diz respeito, mesmo nessa obra do Huizinga, a essa dimensão do jogo, diz respeito ao que o Huizinga sugere como o círculo mágico. Você se isola das demais práticas sociais. E ali você tem regras próprias, que vão ser aprendidas e vão ser respeitadas, para que aquilo seja um jogo. Então, é por isso que o Wittgenstein usa esse modelo do jogo para pensar em seguir regras da linguagem e nessa noção de comunidades linguísticas em torno dos jogos de linguagem. Observe, por exemplo, os processos que chamamos jogos. Tenho em mente os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, o jogo de bola, os jogos de combate, etc. Aqui lutas, né? Jogos de combate. O que é comum a todos esses jogos? Não diga, tem que haver algo que lhe seja comum, do contrário, não se chamariam jogos. Ou seja, ele está sugerindo, não, você não vai dizer, justiça é a qualidade daquele que é justo. Não, isso é tautologia. Espera, olha. Olhe se há algo que seja comum a todos. Por quê? Quando olhá-los, você não verá algo que seja comum a todos, mas verá semelhanças, parentescos, aliás, uma boa quantidade deles. Vamos voltar aos exemplos dele. Jogo de tabuleiro, xadrez.
Jogos de carta, canastra, pife, truco. Jogo de bola. Ele está pensando mais no futebol mesmo, porque ele está pensando nos anos 40, mas vocês podem pensar vários jogos que envolvem o uso de bolas. E todos eles têm regras. E alguns você usa a mão, alguns você usa o pé, outros você usa objetos para jogar a bola. Alguns você tem como objetivo carregar a bola, outros você tem como objetivo projetar a bola através de aros ou de um gol, o que seja, uma cestinha. Jogos de combate, diferentes tipos de luta, modalidades de luta com regras bem específicas. Aqui vocês poderiam pensar no sumo e no boxe, que à época eram os dois bem tradicionais. E são muito diferentes entre si. Muito diferentes. E por isso que ele sugere, não existe uma regra. Ah, mas alguém ganha, alguém perde. Há jogos que não tem vencedor ou perdedor. Há jogos que o objetivo é vencer o jogo. Ele não está pensando especificamente nisso, mas isso que talvez seria o Agon, um dos princípios mais característicos dos jogos, aqui não aparece tão claramente. Por quê? Quando olhados, você não verá algo que seria comum a todos. Por isso que ele nos diz isso. Mas verá semelhanças, parentescos, aliás, uma boa quantidade deles. Como foi dito, não pense, mas olhe. Olhe, por exemplo, os jogos de tabuleiro, com seus variados parentescos. Passe agora para os jogos de cartas. Aqui você encontra muitas correspondências com aquela primeira classe, mas muitos traços comuns desaparecem, outros se apresentam. Se passarmos agora para os jogos de bola, veremos que certas coisas comuns são mantidas ao passo que muitas se perdem. Prestam-se todos eles ao entretenimento? Seria essa a característica dos jogos? Compare o xadrez com o Ludo. Para quem não conhece Ludo, Ludo é o jogo de trilha. Algumas pessoas chamam de trilha, onde você tem pininhos que você pode jogar um em cima do outro e fazer uma torre. Ele é bem aleatório, você rola um dado, mas há decisões que são estratégicas, porque o objetivo é fazer a volta numa trilha com seus pinos antes dos demais, e você pode bloquear o caminho dos demais. Então, é um jogo que tem uma dimensão estratégica um pouco maior do que um banco imobiliário, Monopoly ou o jogo da vida, que é só rolar o dado e fazer o que o dado manda. E aí é meio que por acaso quem vence. Ou há, por toda parte, ganhar e perder, ou uma concorrência nos jogadores. E ele sugere o mesmo exemplo que eu mencionei ali antes, e nesse caso, pessoal, há um sociólogo, Roger Caillois, que no livro Os Homens e os Jogos sugere esse como um dos princípios, mas não o único também. Ele está aqui pensando em categorias, em tipologias amplas. Mas, da mesma maneira que na teoria da representação pictórica, o Wittgenstein usa a teoria da representação pictórica para fazer analogia com a teoria da representação proposicional, aqui ele usa a discussão sobre jogos e as suas regras para compreender a linguagem a partir desse modelo. Então é um modelo analógico, ele não é alguém que está estudando jogos, mas ele está sugerindo que, assim como há regras nos jogos, nós possamos projetar isso para pensar outras realidades, outras comunidades linguísticas, outros jogos de linguagem. E aí ele sugere, pense nas paciências. O que é uma paciência? Um jogo de cartas, todo mundo deve ter visto já no computador, desde que o Windows tornou paciência um jogo que não tinha direitos autorais instalado em todos, ele é conhecido por ser um dos jogos mais jogados por pessoas que não se consideram jogadores ou jogadoras. E é um jogo solo, se joga sozinho, e o objetivo é vencer do jogo. Então você não está competindo contra alguém, está competindo contra o jogo. E há muitas variações contemporâneas de paciência e de jogos solo, que não tem mais como objeto aquelas cartas do baralho tradicional, com 4 naipes. Nos jogos de bola, há ganhar e perder, mas se uma criança atira a bola contra a parede e a agarra novamente, nesse caso, este traço desapareceu. Veja que papel desempenham habilidade e sorte. E quão diferente é a habilidade no jogo de xadrez e a habilidade no jogo de tênis. E aqui, novamente, os princípios habilidade e sorte dizem respeito à distinção que nós temos contemporaneamente entre jogos e jogos de azar. Aqui eu prefiro pensar em game of chance, do inglês, jogos de fortuna ou sorte. Porque azar
geralmente, sorte e azar são pensados como opostos, mas sorte, como sinônimo de fortuna, é um pouco a roda da fortuna, né? Você pode se dar bem ou se dar mal. Jogos de sorte são isso. Eles independem da sua habilidade, embora eles possam lhe dar a ilusão de que você tem algum controle sobre aquilo que acontece. E aqui ele sugere isso, que aquilo que a gente conhece como esportes, ou mesmo agora pensando em e-sports, electronic sports, vocês poderiam associar essa noção de habilidade a o pay for win de alguns jogos, do tipo, eu vou pagar mais, eu vou ter melhores chances de vencer, ou é apenas habilidade. Vocês conseguem pensar em vários modelos para pensar nesses jogos digitais contemporâneos a partir desse aforismo 66 aqui do Wittgenstein. E o tipo de habilidades diferentes, mesmo que seja habilidade. Habilidade no jogo de xadrez não diz respeito exatamente à inteligência. E agora está fazendo bastante sucesso na Netflix um jogo chamado Gambito da Rainha, que por mais que seja estranho na tradução, o gambito é um tipo de jogada. Então é um gambit no inglês, que é um pouco você arriscar a rainha para levar o adversário ao erro no xadrez, que a rainha é a peça mais importante, e fazer com que ele abra uma jogada que lhe permite dar um checkmate. Ela é conhecida como uma das jogadas mais perigosas, mas de alto risco e alta recompensa, no caso do xadrez. Que tem a ver com predizer os movimentos possíveis do adversário. Então, não é exatamente inteligência, mas é um tipo de inteligência muito específico. E habilidade no jogo de tênis diz respeito à coordenação olho-corpo. Então, assim como futebol, desenvolvimento de habilidade, você usa mais o corpo, não só a mente e aponta a jogada. Não dá para jogar tênis por correspondência. Xadrez, sim. Pense agora nas brincadeiras de roda. Aqui se encontra o elemento de entretenimento, mas quantos dos outros traços característicos desapareceram? E ainda assim podemos percorrer os muitos outros grupos de jogos, ver as semelhanças aparecerem e desaparecerem. E o resultado desta observação é: vemos uma complicada rede de semelhanças que se sobrepõem umas às outras e se entrecruzam, semelhanças em grande e pequena escala. Isso daqui, pessoal, é especialmente interessante porque ele está falando de um tipo de prática social específica, jogos, mas para compreender um modelo distinto de linguagem, de compreensão da linguagem e do sentido da linguagem. Como a linguagem se dá através dos usos, e por isso é que, assim como às vezes nós temos que entender a realidade social de um grupo que nós estamos estudando nas ciências sociais, como sociólogos, como antropólogos, antropólogas, e mesmo na ciência política, o que está em jogo? A metáfora do jogo, a palavra jogo, na sua polissemia, não é casual aqui. Ela é extremamente importante, porque todo jogo implica regras. Então, ele usa a noção de jogo pensando em regras específicas, pensando num grupo mais específico, e ela funciona muito bem, porque em várias situações vocês poderiam pensar muito na aplicação dessa ideia pensando Irving Goffman, na sociologia ou na antropologia. Embora até para a política dê para pensar o Goffman. Mas como que, observando, por vezes, você identifica o que está em jogo naquelas relações. O que está sendo mostrado, o que está sendo oculto, como a pessoa está representando um determinado papel. Então, em parte ocultando suas emoções, não demonstrando o que sente, em outra parte demonstrando algo que não sente, porque é isso que é esperado naquelas expectativas sociais, e como que às vezes alguém que não compartilha das regras daquele jogo social não compreende e muito frequentemente comete equívocos, os mal entendidos do Goffman. É muito próximo disso que o Wittgenstein está sugerindo. Às vezes, quando vamos estudar um grupo que desconhecemos, nós vamos lá e temos que observar para entender o que está em relação ali. Quais são as regras de interação naquele contexto. E, por vezes, identificar e explicitar elementos que aquelas pessoas já introjetaram, já naturalizaram, e por conta disso não sentem necessidade de explicar. Ou vão explicar, não, você que é novo nesse ritual aqui, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, da mesma maneira que com os jogos de linguagem aqui discutidos. Por fim, o 71 nos diz:
pode-se dizer que o conceito jogo é um conceito de contornos imprecisos. Mas um conceito impreciso é por acaso um conceito? Novamente ele usando a noção do sparring, né? Uma fotografia desfocada é por acaso o retrato de uma pessoa? Bem, pode-se substituir sempre com vantagem um retrato desfocado por um nítido? Frequentes vezes não é o retrato desfocado precisamente aquilo de que mais precisamos? Frege compara o conceito a uma região e diz: uma região delimitada sem clareza não pode absolutamente ser chamada de região. Aqui ele critica o mestre, né? Isso significa que não podemos fazer nada com ela. Mas não tem sentido dizer detenha-se mais ou menos aqui, sugere o Wittgenstein. Imagine que eu estivesse com uma outra pessoa em lugar e dissesse isso. Nisso, nem ao menos traçarei algum limite, mas farei um movimento indicativo, talvez com a mão, como se lhe mostrasse um determinado ponto. E é precisamente assim que se explica o que é um jogo. É mais ou menos para cá, é mais ou menos essa distância. Você não usa uma trena ou uma... Pense num jogo de futebol de várzea. Você está lá na várzea, não tem um campo definido, diz o gol é daqui até aqui, conta 5 passos. E aí coloca ali 2 cabos de vassoura no chão, faz a mesma coisa do outro lado, conta mais ou menos o número de passos que seria o campo imaginado, e com passos também define onde é o meio. É mais ou menos ali. E aí faz ali uma marcação e é ali que vai começar o jogo. Não é assim que as pessoas jogam? De modo improvisado? Ou na praia, ou em qualquer outro lugar. Às vezes vão puxar uma cordinha, tentar fazer mais bonitinho, para vôlei mais comum, mas não necessariamente. E é o que o Wittgenstein está sugerindo. Essa precisão filosófica que o Frege sugere para pensar numa cartografia ou num mapa, não é o modo como as pessoas usam a linguagem. Eu fico pensando, lembrando de um exemplo que é dos Narradores de Javé, um filme brasileiro no qual tentam descobrir qual é a origem de uma cidade para evitar que ela seja inundada por conta da criação de uma barragem. E nesse filme, em vários momentos, reporta-se a tradição de propriedade em que as pessoas diziam, não, aquilo que é meu é isso, é cantado. E daí diz daqui até onde fica aquele morro, e daquele morro até onde começam aquelas árvores. Isso é onde eu moro, é aqui que vai ser minha propriedade. É mais ou menos isso que o Wittgenstein está sugerindo. Não há uma marcação, a representação do mapa, a representação cartográfica de uma região, é uma forma de representação. Não quer dizer que as pessoas ajam dessa maneira no seu cotidiano. Ele está olhando para o que as pessoas fazem agora, nessa obra. Ele não está querendo produzir uma representação abstrata externa às práticas. Dá-se exemplos e pretende-se que eles sejam entendidos num certo sentido. Mas com essa expressão, não tem em mente, nesses exemplos, ele deve ver o comum, aquilo que, por uma razão qualquer, não conseguiu trazer à fala. Mas ele deve empregar esses exemplos apenas de um determinado modo. A exemplificação não é aqui um meio indireto de explicação, na falta de um melhor, pois toda explicação geral também pode ser mal entendida. É assim que jogamos o jogo. É o jogo de linguagem que tenho em mente com a palavra jogo. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal, é que nós não temos uma proposta de classificação abstrata, externa. Nós podemos entender os jogos de linguagem conseguindo identificar quais são as regras que os orientam, e é assim que nós vamos conseguir compreender o sentido. Notem como muda a forma de concepção dele e como, sobretudo em investigações filosóficas, até pelos exemplos que eu trouxe aqui, aproxima-se muito mais do raciocínio no âmbito das ciências sociais. Eu espero que, como uma introdução breve, esses comentários aqui a partir das obras tenham lhes ajudado, e nos encontramos na sexta-feira. Até logo.